Olá, essa é a estreia do Índice CNN, uma das novidades da CNN para a cobertura das eleições 2024. Antes de tudo, vamos apresentar Antônio Lavareda e eu, Yuri Pita, o que é o Índice CNN. Minhas boas-vindas aqui ao Lavareda, que já está na tela. Antes de tudo, para você saber como o Índice CNN vai oferecer a você o mais completo conjunto de informações e dados sobre as eleições municipais mais aguardadas desde a redemocratização. Primeiro, Antônio Lavareda vai explicar para a gente como o IPESP Analítica desenvolveu o Índice CNN. Lavareda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, espectadores da CNN. O IPESP, que é a divisão, o IPESP Analítica, que é a divisão do IPESP, especializada em análises estatísticas avançadas, desenvolveu um agregador inteligente, que nesse ano o índice CNN, que vai acompanhar as eleições municipais nos 100 maiores municípios do país. Esse índice reúne dados dos mais diversos institutos que divulgam periodicamente pesquisas de intenção de voto relativas a esses municípios. Nessa primeira edição, nós vamos ter dados que dizem respeito a resultados de cerca de 50 diferentes institutos de pesquisa, Yuri. O agregador não é uma mera média, ele é baseado em técnicas de machine learning, algoritmos que utilizam estatística bayesiana para atualizar a cada momento com as últimas pesquisas automaticamente a marcha das intenções de voto em cada uma dessas cidades. O agregador também ele incorpora, Yuri, na sua base de elaboração, um conjunto de conhecimentos que foi desenvolvido ao longo das 4 últimas eleições municipais, estamos falando de 2008, 2012, 2016 e 2020, e diversos artigos publicados numa tetralogia editada pela Fundação Getúlio Vargas e organizada por mim e pela professora Elcimara Teles, que é a presidente da Associação Brasileira de Pesquisas Eleitorais. Então, semanalmente, nós vamos ter principais tendências, o que chama a atenção, o que merece ser acompanhado em cada um desses pleitos. E é importante destacar, né, Lavareda, que o agregador, ele valoriza o trabalho dos bons institutos de pesquisa, não se trata de substituí-los, pelo contrário, de trazer o que eles têm de melhor e, com isso, conseguir traçar o melhor cenário. Para ficar bem claro para quem está nos vendo, a gente vai mostrar aqui na tela as principais características do índice CNN, que o Lavareda foi nos explicando, e um exemplo aí na sua tela de como ele funciona e aquela diferença que o Lavareda apontou. Não é uma média aritmética, é um modelo muito mais sofisticado, com machine learning, que vai mostrar ali o cenário mais completo, mais atualizado. Quanto o maior peso vai ser dado, por exemplo, a uma pesquisa mais recente. A gente está vendo ali 3 candidatos numa disputa por uma prefeitura em 3 pesquisas diferentes. Por exemplo, 1º de janeiro, a pesquisa 1, 15 de janeiro, a pesquisa 2 e 1º de fevereiro, a pesquisa 3, cada um com a sua própria amostra. Pode ter 500 entrevistados, 1.000 entrevistados, 1.500 entrevistados. Se fosse feita uma mera média aritmética, nesse exemplo aqui, o candidato A teria 47%, mas o algoritmo, que é inteligente, dá um peso maior para a pesquisa mais recente, por isso ele aparece com 52%. O mesmo vale para os candidatos B e C. E você vai notar que, no caso do terceiro colocado, o índice CNN fica em 11%, menos do que seria a média aritmética de 14%, justamente porque ele teve o pior desempenho na pesquisa mais recente. Ou seja, Lavareda, é muito importante a reputação do Instituto, mas, acima de tudo, o dado mais atualizado. A pesquisa mais recente acaba tendo maior peso e, por isso, a gente diz que o índice CNN traz o retrato mais completo e mais atualizado da corrida eleitoral em cada uma dessas cidades que a gente vai monitorar. Exato, Yuri. E o desenho amostral também é importante, ou seja, as características, o tamanho da amostra utilizada em cada uma dessas pesquisas, a metodologia utilizada também. Tudo isso comparece na elaboração do índice CNN. Bom, agora que você que está nos acompanhando já entendeu o que é o índice CNN, vamos mostrar na prática como ele faz a diferença. Lavareda, ontem foi divulgada uma pesquisa para a Prefeitura aqui de São Paulo. E claro que o nosso agregador, o índice CNN, já atualizou a corrida paulistana e agora o Lavareda vai mostrar. Mas antes de tudo, eu vou te mostrar aqui na tela e o Lavareda vai analisar os dados
como funciona o nosso índice que está no site da CNN. Você vai ver ali a nossa primeira tela, que está aí na sua tela. Deixa eu subir um pouquinho para ficar mais visível para você, bem certinho. A gente tem algumas cidades em destaque e a gente vai falar, claro, do maior colégio eleitoral em disputa, que é São Paulo, e aparece aí na sua tela. Você vai ver que quando você acessar esse site, ou se você já estiver acessando esse site junto conosco, você vai poder ver que aqui a gente tem os últimos dados que tinham sido registrados no fim do ano passado. Mas a gente teve a pesquisa ontem, divulgada pelo Paraná Pesquisas. Botou uma situação de empate técnico entre Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, mas aqui no nosso agregador, a gente abre a nossa janela, Guilherme Boulos está com 32%, Ricardo Nunes com 28%, Tabata Amaral com 9%, Kim Kataguiri 5% e Marina Helena com 3%. Note que só tem um ponto dela, porque ela não estava entre os 5 maiores. Na última pesquisa, no agregador do fim do ano passado, quem aparecia entre os 5 era Ricardo Salles, que não consta mais do levantamento feito pelo Paraná Pesquisas. Voltando à tela aqui, Lavareda, a sua avaliação e explica por que, como mostra o agregador do índice CNN, esse retrato é mais fidedigno, mais preciso, para se ter todo o cenário da corrida aqui pela disputa em São Paulo. Lavareda. Yuri, como você comentava há pouco, é muito importante o resultado de cada pesquisa específica. Daí você ter chamado a atenção para o papel insubstituível dos institutos. A vantagem do agregador é porque ele compatibiliza, né, as características, as diferenças, às vezes, metodológicas e de desenho amostral de cada uma das pesquisas e vai atualizando isso ao longo do tempo e de forma que nós temos agora esse resultado. O que é que isso mostra, entre outras coisas, esse resultado de São Paulo, do índice CNN da capital paulistana, agora apresentado por você, Yuri? Veja o seguinte, 2 candidatos estão acima dos 10 pontos percentuais. Temos apenas 2 candidatos atingindo os 2 dígitos. Isso mostra o quanto é provisório o estado atual da competição, ou seja, o quanto ela deve mudar ao longo dos meses. E por quê? Porque nunca houve, na história eleitoral de São Paulo, na Nova República, Yuri, uma eleição na qual apenas 2 candidatos tenham chegado com 2 dígitos ao dia das eleições. Nós estamos começando agora a corrida eleitoral e o índice vai nos auxiliar a acompanhar passo a passo a evolução dessa competição e da competição dos demais municípios, do G100, dos 100 maiores municípios em termos eleitorais do país. É isso, o G100, que a gente tem falado tanto, os 100 maiores colégios eleitorais, são aquelas cidades, muito provavelmente, essas 100 cidades terão mais de 200 mil eleitores nesta disputa e, por isso, podem ser cidades com o segundo turno, uma informação que você já teve aqui na CNN. E já que a gente está falando de São Paulo, Lavareda, esta eleição paulistana tem sido vista como uma disputa entre padrinhos. E aí, aproveitar toda a expertise de Antônio Lavareda e de todos esses acadêmicos, estudiosos das eleições municipais, olhando para esse histórico, Lavareda vai nos ajudar a entender aqui que ter apoio de presidente ou do governador pode fazer diferença, sim, mas teve muitas vezes em que não, né, Lavareda? E nada melhor do que já mostrar na tela aqui para o nosso espectador também acompanhar enquanto o Lavareda conta essa história do peso dos apoios nas disputas por São Paulo. Olha só, Yuri, 5 primeiras eleições municipais na cidade de São Paulo. Esses candidatos, Jânio Quadros, Erundina, Maluf, Pita, Marta Suplicy, não tinham o apoio quer do presidente da República de então, quer do governador. Jânio Quadros se elegeu quando o presidente era Sarney e o governador era Montoro, não tinha apoio nenhum dos dois. Erundina se elegeu quando o presidente era Sarney e o governador era Quércia, ela não tinha apoio nenhum dos dois. Maluf, quando o presidente era Itamar, lembrar que foi ali no final, depois do impeachment do Collor, no final do ano de 92, o governador era Fleury, tampouco o apoiava. Pita, o presidente era FHC, o governador era Covas. Marta Suplicy, o presidente era FHC e o governador também era Covas. Ninguém, nenhum dos dois, nem presidente, nem governador, apoiaram esses 5 candidatos eleitos. Depois, nós vamos ver adiante, o quadro
Vai passar a nossa próxima tela. Enquanto isso, vale lembrar que no caso de Marta Suplicy, ela teve o apoio de Mário Covas só no segundo turno, mas no primeiro, de fato, ela correu em carreira solo, chegou ali no segundo turno e aí conseguiu. Mas esse histórico de que os 5 primeiros prefeitos eleitos não tinham apoio de ninguém. E aí agora a gente continua para a próxima tela e o Lavareda mostrar o peso do apoio dos governadores, Lavareda. Bem lembrado. E aí, os governadores eleitos, aí no quadro tem aí uma certa confusão. Exato. Entrou o Jânio Quadros, vamos fazer aqui a leitura. Os 4 os 4 prefeitos que se elegeram com o apoio do governador e sem ter o apoio do presidente foram Zé Serra, em 2004, o Kassab, em 2008, o Dória, em 2016 e o Bruno Covas, em 2020. O Zé Serra, o presidente era Lula, o governador era Alckmin. Kassab, o presidente era Lula, o governador era Serra. João Dória, o presidente era Temer e o governador era Alckmin. E Bruno Covas, o presidente era Bolsonaro e o governador era Dória. Prevaleceu nesses 4 casos o apoio dos governadores de então. Uhum. E aí a única exceção nessa série de 10 prefeitos que conseguiu se eleger com apoio de presidente, mas não de governador, foi em 2012, Fernando Haddad, né, Lava, com o apoio da Dilma Rousseff, então presidente, mas não tinha o apoio do então adversário do campo petista, que era o governador Geraldo Alckmin, em 2012. Exatamente, Yuri. O levantamento do IPESP Analítica mostra que essa foi exceção. O eleito Fernando Haddad, em 2012, sintonizado com a presidente da época, Dilma Rousseff, e não era o candidato apoiado, por óbvio, pelo governador de então, Geraldo Alckmin. Esse é o único caso em que o apoio presidencial prevaleceu sobre o apoio dos governadores. Se bem que, no conjunto, o que chama atenção mesmo é que, em 50% dos casos, nem governadores, nem presidentes ajudaram efetivamente a eleger o prefeito de São Paulo. Para ver. E esta eleição agora, falando de padrinhos, ainda tem uma peculiaridade, porque há Guilherme Boulos com o apoio do presidente Lula, há Ricardo Nunes com o apoio do governador Tarcísio de Freitas e há Tabata Amaral com o apoio do vice-presidente e ex-governador Geraldo Alckmin. Mas para a gente terminar aqui, 2024 também vai ser uma espécie de tirateima sobre reeleição na cidade de São Paulo. Quem disputa um segundo mandato consecutivo aqui na capital paulista leva de fato vantagem? O histórico está rigorosamente empatado, Lavareda. Exatamente, Yuri. O nosso levantamento mostra que houve 2 prefeitos vencedores no momento da tentativa de reeleição, Gilberto Kassab em 2008, Bruno Covas em 2020, e 2 prefeitos derrotados, Marta Suplicy em 2004 e Fernando Haddad na eleição de 2016, quando ele foi candidato em 2016. Yuri, então, é inevitável que esse ano nós tenhamos um desempate, ou seja, incumbentes têm maior propensão à reeleição ou não. Na cidade de São Paulo, a resposta para isso nós só vamos ter esse ano de 2024. É isso, isso não vai ter dúvida, que vai ser desempatado. A questão é, Ricardo Nunes vai ser reeleito? Guilherme Boulos ou Tabata Amaral ou algum outro candidato vão conseguir romper com a campanha, a reeleição do prefeito? Vai ser uma das várias questões que a gente vai abordar ao longo aqui do Índice CNN toda quarta-feira. E já deu para você ver que o Índice CNN vai trazer muita informação, muita análise sobre as eleições com quem eu tenho a honra de dividir tela, o cientista político que é referência de todos nós, analistas, pesquisadores do Brasil, Antônio Lavareda. Semana que vem a gente vai falar sobre uma verdadeira corrida entre os principais partidos do país, que vai muito além da polarização. Se você ficou curioso, acesse o site da CNN Brasil para saber mais e, claro, na semana que vem, Antônio Lavareda e eu estaremos de volta com o Índice CNN Eleições 2024. Até a semana que vem.